Então, boa noite. Gostaria de agradecer a todos aqui e a todas que estão participando do ciclo de palestras hoje, né, do NEIS e SED. Hoje nossa palestra é do professor, professor Everton Batista. O tema da palestra dele é ativação mastocitária na síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. Vou fazer uma breve apresentação, né, porque o professor ele tem um vasto currículo aqui, então vou fazer uma apresentação e, posteriormente, vou dar a palavra a ele para que ele possa seguir a palestra dele. E, após a palestra dele, como vocês já sabem, nós vamos dar 5 minutos, que é aquele tempinho ali para a gente refrescar as memórias e também beber uma água, ir ao banheiro e, posteriormente, nós abrimos para a roda de conversa ou para as perguntas, e assim eu acredito que serão feitas. Tá certo? Então, vou fazer a apresentação aqui do professor. O professor Everton, ele possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Católica de Salvador, mestre e doutor em Biotecnologia e Medicina Investigativa pelo Centro de Pesquisa Gonçalo Muniz Fiocruz. Também fez um doutorado sanduíche na Espanha, né, no Centro de Barcelona, da Universidade. Possui experiência na área de biologia molecular, celular, microbiologia e genética, trabalhando, né, com testes moleculares como PCR em tempo real. Também tem uma ampla experiência em métodos de avaliação integrativa viral com cultivo de células, criação, infecção celular. Também com testes moleculares na área de sorting, Western e genotipagem. Análise de compatibilidade para transplantes. Atuou, né, profissionalmente como coordenador dos cursos de biomedicina e farmácia. Foi biólogo do Centro Integrado Multidisciplinar em Neurociências da Escola Baiana de Saúde Pública e Medicina. Pesquisador, colaborador da Fiocruz Bahia, realizando testes moleculares e diagnósticos experimentais. É pesquisador também do grupo participante de HTLV e integra aqui o grupo da UNEB, que é o NEISE. Também é professor da Universidade Estadual da Bahia, né? Da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, onde ele ministra as disciplinas de microbiologia e imunologia. É professor também do Centro Universitário Unijorge e da Unifax. Então, como vocês estão vendo aí, é uma ampla experiência no currículo, uma experiência profissional, acadêmica, científica. Parabenizar o professor Everton e também dar a ele aqui os votos de que seja uma excelente palestra, como sempre. Professor, o senhor tem aí um tempo estimado entre 45 minutos e 50 minutos. É um tempo estimado. Se o senhor precisar mais, o senhor também possa conduzir da melhor forma possível. Tá certo? Boa sorte e excelente palestra a todos. E boa noite a todos. Obrigado, meu amigo Marcos. Obrigado pela mediação, né, pela apresentação também que foi feita. É sempre muito bom palestrar, trazer um pouco da nossa bagagem, do nosso conhecimento, do que está disponível aí na literatura, né, porque muita coisa do que a gente vai falar aqui é o que já está publicado. A gente apenas vai trazer isso à tona nessa fala de hoje, que é uma fala que, na verdade, já foi feita há um tempo atrás, né, lá no início do grupo, onde a professora Estria me convidou para trabalhar, né, nesse projeto, avaliando um pouquinho do papel do mastócito na síndrome de Ehlers-Danlos. Então, prontamente, né, sem pestanejar, assim, topei o desafio e a gente vem trabalhando um pouquinho nessa perspectiva. Alguns alunos já foram orientados com esse tema, com essa temática. Eles estão desenvolvendo alguns trabalhos bem legais, bem interessantes.
e a gente tem ah, alguns projetos ainda para serem desenvolvidos. Então, temos algumas expectativas aí para continuidade do que a gente começou algum tempo atrás. Então, para mim é um prazer, uma honra estar aqui fazendo parte desse grupo e espero poder contribuir de alguma forma com a minha fala hoje. Eu vou desligar um pouquinho a câmera durante a apresentação, tá? Quando a gente passar para as perguntas, eu volto a ativar. Eu lembro que lá atrás, quando tudo começou, o professor Astria tinha uma curiosidade imensa em saber qual era a origem do mastócito, né? E aí, essa foi uma pergunta que gerou uma inquietação muito grande. Na literatura, a gente tem algumas hipóteses, a gente tem algumas teorias para essa origem. Ainda não é nada muito bem esclarecido, a gente tem muitos trabalhos com camundongos, sobretudo, mostrando um pouco do comprometimento de algumas células da linhagem hematopoética ali para a origem dessas células. E aí, o início dessa minha apresentação, basicamente, é para falar sobre o mastócito, né? Sobre a origem do mastócito, a caracterização citomorfofuncional dessa célula. A gente vai tentar apresentar para vocês o que a literatura tem de mais recente a respeito dessa origem. Na verdade, são muitas hipóteses, né? Muitos trabalhos também feitos com animais, trabalhos experimentais. Posteriormente, a gente vai falar um pouquinho da síndrome de ativação mastocitária e tentar, ao final, fazer a correlação com a síndrome de Ehlers-Danlos, né? E dentro de todo o espectro dessa doença, falando um pouquinho do transtorno de hipermobilidade também, de uma maneira geral, trazendo o que os artigos eles apresentam a respeito dessa correlação, né? Então, essa é um pouco da cronologia aqui da nossa apresentação de hoje. E quando a gente vai para a literatura para entender um pouco sobre a origem, a caracterização do mastócito, os trabalhos eles mostram, né, que essa origem é uma origem complexa, é a origem que ainda está em discussão. Na realidade, um médico alemão, há muito tempo atrás, ele visualizou o mastócito e observou que o mastócito era uma célula que tinha um tamanho relativamente maior, né, em relação aos demais leucócitos. E ele percebeu, equivocadamente, né, ele chegou à conclusão de que o mastócito era uma célula que alimentava outras células. E aí ele deu o nome de Mast cell, que significa célula que alimenta em alemão. Essa foi uma percepção, uma conclusão equivocada, né? O mastócito ele não tem essa função, não é uma característica funcional da célula. A gente vai ver ao longo da apresentação quais são as características, quais são as funções do mastócito. Esse artigo de 2010 ele tenta fazer uma associação do mastócito com alguns progenitores, né, para tentar identificar um pouquinho a origem dessa célula. E aí eles fazem alguns experimentos, alguns ensaios com células in vitro, fazendo análise quantitativa de expressão gênica, fazendo análise de crescimento, diferenciação celular, né? E eles percebem que existem basicamente dois tipos de progenitores, né? Eles identificam um progenitor mieloide comum, que eles chamam de CMP, no trabalho que eles desenvolveram, e um progenitor de granulócitos e macrófagos, que eles chamam de GMP. E
percebem nesse experimento que o potencial progenitor de mastócito está presente nas células de linhagem mieloide, um progenitor mieloide comum, ou seja, os CMPs, né? Parecem estar associados aí, portanto, com a formação dos mastócitos. E isso é, foi feito, esse trabalho foi feito, é importante citar, em animais. Foram trabalhos experimentais realizados em camundongos, né? Então, eles usaram cultura de célula, usaram análise de expressão gênica também para fazer essas avaliações. E aqui nesse resultado, né, ele mostra que apenas algumas células apresentam a capacidade de gerar os mastócitos, né? Essa parte roxinha aqui indica um, um mastócito, ou seja, células que têm a capacidade de gerar o mastócito. Então, eles perceberam que isso é muito comum na linhagem de células progenitoras mieloides. Eles tentaram fazer as confirmações também por análise de expressão gênica, fizeram análise de PCR quantitativa em tempo real, fizeram análise, inclusive, de uma célula, né? Análise de expressão gênica de uma célula. E eles lá desenvolveram um método de PCR quantitativo com essas células individuais, caracterizando a expressão de cerca de 9 genes que eram relacionados a essas linhagens progenitoras. Eram linhagens que eles caracterizavam como SL, SN, eram essas células individuais, e células tronco hematopoéticas também, né? Eles perceberam na literatura anteriormente que os resultados eles sugeriam que as células tronco hematopoéticas e outros progenitores iniciais expressavam genes de linhagens comprometidas de forma mais ou menos promíscua, em baixos níveis, né? E os dados que eles encontraram indicam que a maioria dessas células hematopoéticas progenitoras, né, que seriam células pluripotentes ali, apresentavam baixos níveis de expressão de determinados genes associados à linhagem mastocitária. Quer dizer, os genes que estavam associados à linhagem mastocitária pareciam não estar presentes, ou pelo menos expressos, né, na verdade, nas linhagens que a literatura indicava que eram as linhagens associadas à formação dos mastócitos. E eles perceberam que outras células apresentavam níveis de expressão alto dos genes que estavam associados aí com a produção desses mastócitos, o que mostrou um dado divergente que vinha sendo publicado na literatura, né? A gente está vendo nessa imagem de determinados genes, né, determinadas linhagens, áreas aqui, e a gente vê as cores que identificam, né, uma alta expressão, uma baixa expressão desses genes. Aqui em amarelo seria uma alta expressão, em azul seria uma baixa expressão. E a gente vê algumas linhagens aqui apresentando, a imagem está um pouco distorcida, né? A gente não consegue ver todos os genes expressos, todos os genes que foram analisados aí embaixo, na linha de baixo, ficou muito pequenininha. Mas o que a gente percebe é que alguns genes, né, nessas linhagens, eles apresentam baixa expressão, outros genes apresentam baixa alta expressão, outros genes apresentam baixa expressão. E parece que há uma inversão do nível de expressão dessas primeiras linhagens aqui para as últimas linhagens que eles analisaram. E foi justamente essas últimas linhagens aqui que eles acreditam, né, que são os progenitores, que são as células progenitoras, portanto, dos mastócitos, e que têm, portanto, genes que são mais expressos nessas células de origem mastocitária. Eles analisaram alguns desses genes que estão expressos aqui, observaram a expressão deles nas linhagens mastocitárias que eles estavam avaliando e observaram que esses dados corroboravam com os dados de expressão gênica obtidos anteriormente na análise de uma célula.
E eles sugerem, né, no trabalho que eles publicaram lá em 2010, que é, existem algumas linhagens diferentes progenitoras. Uma linhagem que é progenitora de granulócitos, uma linhagem que é progenitora de células vermelhas também, de eritrócitos, e existe uma linhagem que é progenitora especificamente dos mastócitos, né? Então, existe uma linhagem que vai dar origem às células mastocitárias especificamente. Parece que os mastócitos são originados de um precursor que não é comum aos demais granulócitos. Então, os demais granulócitos parecem estar sendo gerados por um tipo celular, por um progenitor, enquanto que os mastócitos são gerados por um outro tipo de progenitor. Então, foi possível avaliar essa diferença de origem celular a partir dessas análises que foram feitas em quantificação por PCR em tempo real de expressão gênica e também de análise de cultura de células in vitro a partir de animais, tá? E o que é, professor? O que é, Everton, esse mastócito aí, né? Quais são as características, portanto, dessa célula mastocitária? O mastócito, pessoal, é uma célula, muitos aqui já viram na histologia, já estudaram um pouquinho isso, né? É uma célula que apresenta uma forma mais ou menos ovalada, tem um núcleo central, um núcleo excêntrico, às vezes também, não necessariamente ele vai ser centralizado ou apresentar-se da mesma forma em todos os mastócitos. A gente pode encontrar mastócitos com núcleos diferentes, né, entre eles, e que inclusive se assemelham com núcleos de outras células, né? É uma célula que apresenta uma grande quantidade de grânulos citoplasmáticos, como vocês conseguem ver na imagem, né? Portanto, é um granulócito, e de maneira interessante, a gente viu anteriormente que, apesar de ser um granulócito, tem uma origem, tem um progenitor diferente dos demais granulócitos, como eosinófilo, basófilo, por exemplo, né? E esses grânulos citoplasmáticos são ricos em alguns mediadores importantes do processo inflamatório. O mastócito, geograficamente, né, está presente ali próximo aos vasos sanguíneos. Ele foi identificado, inclusive, pela primeira vez próximo aos vasos sanguíneos, através daquele experimento lá da pesquisa do médico alemão, que eu informei lá atrás, e faz a interface entre o hospedeiro e o meio, né? A gente sabe que esses locais podem ser locais de entrada para determinados patógenos, então seria uma localização estratégica, a localização do mastócito. Estão povoando principalmente o tecido conjuntivo, muito próximo dos nervos. Isso justifica, inclusive, alguns sintomas dos pacientes com SED, com transtorno do espectro hipermóvel, né? É, as dores, né? As questões neuropáticas, sobretudo, muita enxaqueca, dor de cabeça. É muito justificado por essa localização, que vai gerar uma degranulação próximo desses nervos. Está muito relacionado também, ali geograficamente, com células musculares lisas. Isso também vai explicar outros sintomas, como, por exemplo, a esofagite. As células musculares lisas são afetadas nas vísceras, e a gente pode ter, por conta disso, uma modificação do peristaltismo, tá? Isso acontece em outros sistemas, né, além do sistema gastrointestinal. E também próximo de glândulas mucosas e de folículos pilosos, né? A gente está vendo aí nas imagens, inicialmente de microscopia óptica, ali depois microscopia eletrônica de transmissão, em detalhe, né? O mastócito
com sua região nuclear, né, aqui o núcleo, e os grânulos ao redor do núcleo na região citoplasmática. Aqui a gente está vendo os mastócitos indicados pelas setas, né, pretas, aí, ao redor, né, próximo ali a um vaso sanguíneo. Os mastócitos migram como células progenitoras imaturas através da corrente sanguínea para os tecidos periféricos. E ali nos tecidos periféricos, os mastócitos eles vão completar a sua maturação. Na imagem a gente está vendo, né, esse mecanismo de migração, processo de transmigração lepocitária, especificamente do mastócito, em embriões. A gente está vendo um embrião humano, um embrião de camundongo, né, revelando, portanto, esse processo de migração do mastócito para o tecido específico onde ele vai residir. Tá? Esse processo é um processo importante, é um processo fundamental para o nosso sistema imunológico. Os progenitores imaturos eles vão sair da medula óssea, vão circular pelo sangue, como a gente está vendo aqui, e aí vão migrar para os tecidos periféricos, né? Para os tecidos específicos. Quais são esses tecidos, professor? A gente pode ter migração para a pele, a gente pode ter migração para pulmão, a gente pode ter migração para o trato gastrointestinal, por exemplo, e ali eles vão amadurecer sob influência de determinados fatores locais, né? E também do processo inflamatório. Esse processo todo de migração é um processo regulado por um tipo de receptor muito expresso na superfície da célula mastocitária, muito expresso na superfície do mastócito, que é o receptor c-KIT. Esse receptor ele está muito associado com os processos de superativação, inclusive, do mastócito, que tem uma vinculação, uma associação com a síndrome de ativação mastocitária, tá? E com a mastocitose também, que está dentro desse espectro aí, tá? E algumas mutações relacionadas a esse receptor, que é o receptor c-KIT, podem induzir, portanto, os quadros de mastocitose. Existem algumas patologias, algumas doenças que estão muito relacionadas com essa migração descontrolada de mastócito. E se você tem uma migração descontrolada, você vai ter como consequência uma ativação, uma degranulação descontrolada também, com a liberação de muitos mediadores inflamatórios que podem causar, né, muito prurido, muita coceira, muito rubor, dor abdominal, diarreias, por exemplo, né? Algumas reações anafiláticas nos pacientes, nos indivíduos. Existem alguns tipos de mastócitos, existem alguns subtipos de mastócitos. A gente está vendo aqui uma classificação de acordo com o produto de secreção dessas células, tá? A gente pode classificar os mastócitos de formas distintas. Essa classificação é de acordo com o tipo de secreção que a célula produz. Eu poderia classificar de acordo com a localização também, por exemplo, né, onde ele é encontrado, enfim. Então, a gente pode ter os mastócitos que são ricos em triptase, mastócitos ricos em quimase, e a gente ainda tem os mastócitos ricos em triptase e quimase, ou seja, positivo para as duas substâncias. Isso, inclusive, é importante para o diagnóstico, né,
diagnóstico de síndrome de ativação mastocitária requer a dosagem, né, dessas enzimas. E atualmente, né, os artigos mais recentes aí na literatura mostram um outro subtipo mastocitário, que é o mastócito rico em carboxipeptidase, que é mais encontrado aí na pele, em alguns tecidos conjuntivos também. Então vejam que eu tenho subpopulações, né, mastocitárias. A gente vê na imagem alguns tipos de mastócitos que são distribuídos aí pelos tecidos, pelos sistemas do nosso organismo, tá? Então não é um tipo só de célula, é um tipo celular com vários subtipos na realidade que apresentam capacidades diferentes de produção e secreção de determinadas enzimas. Começa como é que esse mastócito é ativado? Essa célula é ativada de que maneira? Né? Quais são os ativadores dos mastócitos e o que é que eles produzem, o que é que eles realizam de atividade quando eles são ativados. Os mastócitos são ativados por muitos fatores. Tá? Eu lembro que no último encontro, onde eu fiz essa fala, a gente discutia um pouco sobre a mudança de temperatura, né, e a ativação de mastócito. Porque é comum que as pessoas elas se refiram nas conversas, né, a essas mudanças de temperatura e associem essa mudança de temperatura a quadros respiratórios. Então, essa mudança de temperatura, uma hora está chovendo, outra hora está fazendo sol, aí eu fico corizando, não sei o quê. Né? Existe um sentido, existe uma relação dessa afirmação com a atividade mastocitária? Sim. O mastócito, pessoal, é uma célula que também é ativada, é modulada, sua resposta sofre modulação por fatores físicos, como temperatura, como pressão. Então, essa coisa de tá quente, tá frio, saiu do ar-condicionado, mudou a temperatura, tá no sol, isso pode ativar a célula mastocitária? Pode. A gente está vendo aqui, né? O mastócito apresenta um receptor importante na sua membrana, que é um receptor de porção FC de anticorpos específicos, que são as imunoglobulinas do tipo E, né, que vão se ligar a esse receptor de porção FC, né, da imunoglobulina E, e essa ligação promove a ativação também da célula, né, é um dos principais mecanismos, a ligação com IgE. A gente tem a possibilidade de ativação por sistema do complemento, alguns antígenos, né? Os micro-organismos, citocinas, quimiocinas também podem ser utilizadas para ativação do mastócito. O contato com algumas moléculas de outras células também podem gerar essa ativação, né? Dentre outras citocinas e outros fatores relacionados ao sistema imunológico. Então, é uma célula que sofre ativação a partir de diferentes moléculas, de diferentes mecanismos, tá? E a gente acredita que muitas vezes a ativação ela se dá através da combinação desses fatores, desses mediadores, e não de apenas um deles. Por isso é complexo estudar exatamente o que está gerando a ativação do mastócito, porque não existe apenas um mediador, não existe apenas um mecanismo, uma substância. Talvez exista uma substância que seja mais
importante naquele momento para ativação, mas as outras elas estão ali e podem ativar de forma combinada o mastócito. E aí, essa célula vai degranular, esses grânulos em azul que vocês estão observando aqui no citoplasma da célula, eles vão ser importantes para esse processo de degranulação, liberando, né, alguns mediadores do processo inflamatório, né, como a gente já sabe muito bem, a histamina, um dos principais desses mediadores, e que provoca uma série de efeitos locais, efeitos sistêmicos também, como, por exemplo, a urticária, né, a hipotensão, porque você tem vasodilatação, névoa mental, dentre outros efeitos aí provocados por essas reações inflamatórias, tá? Heparina também é um mediador que é produzido, proteases, serotoninas, alguns ligantes de linfócito B e linfócito T, que são células da imunidade adaptativa, que podem acabar potencializando a resposta imune também, e outros mediadores que podem ser sintetizados, né, mediadores derivados de lipídios, como prostaglandinas, leucotrienos, etc. Os mastócitos, a gente já sabe, já comentei, que eles estão muito associados com a resposta alérgica, a resposta anafilática, e essa seria, ó, uma atividade de agressão do sistema imunológico, né? Porque a gente estuda muito o sistema imunológico na perspectiva da defesa, mas quando a gente fala de alergia, autoimunidade, essas coisas, a gente acaba falando de mecanismos agressores, mecanismos que são desenvolvidos, obviamente, para defesa, o objetivo, na realidade, é defesa, mas acabam agredindo o organismo, né? É uma célula que atua na imunidade contra parasitas, toxinas ambientais, por exemplo, assim como as nossas, os leucócitos, né? A gente chama de imunidade inata. Os mastócitos expressam o receptor para ligação com a porção FC de imunoglobulina E, né, que é a IgE, e que geralmente é produzida em resposta aos processos alérgicos, às infecções ou contaminações parasitárias ali. E essa ligação de IgE com o receptor de IgE, o receptor de porção FC de IgE no mastócito, vai resultar na degranulação, ou seja, aqueles grânulos ali no citoplasma começam a ser liberados com os mediadores inflamatórios, né? Que eles possuem no seu interior, então esses grânulos vão se abrir liberando esses mediadores, como a histamina, que a gente já comentou, proteases, citocinas, leucotrienos, dentre outros, tá? Aqui eu trouxe os exemplos desses mediadores. A gente tem alguns que são mediadores derivados de lipídios, outros de característica mais peptídica, e a gente tem a produção também de algumas citocinas, né? E quimiocinas produzidas aí pelo mastócito, tá? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? É que eu não consigo ver vocês, mas eu não consigo. Sim, professor. Tá tranquilo? Ok, Joia, tudo tranquilo. maravilha. A gente está vendo aqui nessa imagem um mastócito, seus grânulos, né? E sua gama, o seu repertório aí diverso e variado de receptores, né? Veja que o mastócito tem receptor para lipopolissacarídeo, para lipopídeo, receptor para outros anticorpos, né? Além de IgE, receptor para IgG, receptor para proteína no tema do complemento, por exemplo. Esse aqui para pimecina, e aqui vai granulando, liberando os mediadores a partir dos seus grânulos.
aqui histamina, né? Sendo liberado. Tem um receptor aqui muito importante, muito relevante para a atividade do mastócito, que é o receptor SCF. Esse SC vem de stem cell, ou célula-tronco, né? E o F vem de fator, de factor. É o fator de células-tronco. No mastócito, ele é chamado também de c-KIT, que é o receptor que eu citei anteriormente, e está relacionado com a síndrome de ativação mastocitária. Então, a ligação do fator, né, célula-tronco ao receptor ativa vias de sinalização, receptor tirosina quinase, aí, que são importantes para controle do desenvolvimento, da diferenciação dos mastócitos, então a maturação, né, dos mastócitos a partir daqueles precursores de medula óssea que eu citei lá no começo. São receptores importantes para a sobrevivência da célula mastocitária, ou seja, impede os mecanismos apoptóticos. São importantes para a sua proliferação também, aumentando a quantidade dessas células quando necessário, ou às vezes, né, quando numa situação de descontrole e de desregulação. São importantes para a migração, para tecidos periféricos, como, por exemplo, pele, pulmão, intestino. E também são importantes para o processo de ativação e de degranulação mastocitária, né? Induzindo diretamente o processo de degranulação para aumentar a quantidade de mediadores aqui fora, como histamina, como a triptase, as proteases, as citocinas, né? Por exemplo. Então, a gente está vendo alguns dos receptores aqui expressos na superfície do mastócito, né? O CSF seria no mastócito aqui esse c-KIT, esse receptor que é importante para a, a expressão, a atividade, né, da célula mastocitária. Diferentemente de outras células hematopoéticas, né, que podem perder o c-KIT ao amadurecer, os mastócitos, pessoal, são uma das únicas células aí hematopoéticas diferenciadas já, né, que mantém altos níveis de expressão de c-KIT na superfície celular. Algumas mutações, né, no gene KIT D816V, se não me engano, né, podem resultar na ativação constitutiva do receptor, ou seja, você vai expressar esse receptor de maneira exacerbada, e isso pode gerar os quadros de síndrome de ativação mastocitária, por exemplo, né? Essa síndrome de ativação mastocitária refere-se a um conjunto heterogêneo de patologias que são caracterizadas do ponto de vista clínico pela ocorrência de alguns episódios recorrentes, na verdade, muitos episódios recorrentes de manifestação clínica resultante da liberação de mediadores mastocitários. Então, o indivíduo que é acometido por essa síndrome, ele constantemente vai ter o seu mastócito ativado, liberando aqueles mediadores. O normal é você liberar esses mediadores quando? Quando você tem uma infecção parasitária, quando você tem um processo alérgico, né? Por exemplo. Não é normal que o mastócito fique ativado o tempo inteiro. Nesses pacientes, com essa síndrome, os mastócitos eles vão ser ativados o tempo todo. E a gente divide a síndrome de ativação mastocitária, né, em dois tipos. A gente tem as síndromes de ativação mastocitária clonais e as não clonais. As clonais incluem a ação clonal, a ação monoclonal e as mastocitoses cutâneas e sistêmicas.
nas quais se verificam manifestações clínicas decorrentes da ativação mastocitária, enquanto que nas não clonais, elas podem ser agrupadas em secundárias, associadas à hipersensibilidade mediada por IgE ou idiopáticas. A gente tem essa divisão aí. Isso está muito relacionado com o processo de mutação que eu comentei anteriormente no gene que codifica para a proteína receptora, né, SCF. A gente está vendo o gene que codifica, né, que é esse gene aqui, D81-6V. Lá você tem uma mutação no exon 17 desse gene. E isso vai promover a superativação mastocitária, portanto. Né? E essa ativação mastocitária está muito relacionada, essa síndrome de ativação mastocitária está muito relacionada com alguns sintomas que os pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos apresentam. Tá? Esses pacientes apresentam sintomas sistêmicos e esse trabalho ele mostra alguns dos sistemas que são acometidos por essa síndrome. Então, o paciente ele tem problemas de congestão nasal, os pacientes eles apresentam dores no peito, os pacientes podem apresentar também problemas de pressão, né? Esses problemas de pressão relacionados à frouxidão dos vasos, sobretudo em alguns vasos que irrigam os tecidos mais periféricos, né? E, consequentemente, esses pacientes eles podem apresentar tontura, queda, por exemplo, porque o que você pode ter é um suprimento menor de sangue nas regiões periféricas, por exemplo, né? Então tem osteopenia, osteoporose, problemas de refluxo, esofagite é muito comum nesses pacientes também, disfunção sexual, né? No caso dos homens, dentre outras muitas características, dentre outros muitos sintomas. Então a gente tem alguns critérios para a classificação de síndrome de ativação mastocitária, tá? A gente tem alguns critérios que são avaliados a partir de alguns sistemas. A gente está vendo, por exemplo, na pele, né, urticária, prurido, sistema cardiovascular, síncope, pré-síncope, hipotensão ortostática, é muito comum. No sistema gastrointestinal, diarreia, vômitos, dor abdominal, refluxo gastroesofágico, enfim. No sistema respiratório, outros sintomas podem ser observados também, como hipóxia, congestão, prurido nasal. E a gente tem os critérios propostos para o diagnóstico de síndrome de ativação mastocitária, segundo a rede europeia, né? Onde você associa a sintomatologia clínica típica da síndrome de ativação, vista anteriormente, mais o aumento de, para além de 20%, né, do valor basal da triptase. A gente falou da triptase sérica, né, que é uma das formas de a gente diagnosticar essa síndrome de ativação mastocitária. E se o paciente tem melhora, né, na toma de antihistamínico também. Falando um pouquinho dessa relação da síndrome de Ehlers-Danlos com ativação mastocitária, a gente está vendo aqui a célula mastocitária degranulando, né? E o que essa degranulação promove nos tecidos. Por que que o mastócito, né, apresenta essa capacidade de modulação de alguns tecidos? O que é que ele gera para modulação
das estruturas teciduais e geração dos sintomas clínicos dos pacientes, né? A gente está vendo aqui na letra A, né, células nervosas. Eu falei para vocês que os mastócitos, eles geograficamente estão próximos ali dos nervos, então ele pode degranular próximo dessas células e isso pode gerar, por conta, né, dessa degranulação próxima dessas regiões inervadas, né, isso pode gerar muita enxaqueca nos pacientes. Isso pode gerar muita neuropatia periférica nos pacientes, que é muito comum em pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos, por exemplo. Enxaqueca é uma característica muito frequente. Essa degranulação em fibroblasto pode estimular a sua proliferação ali no tecido conjuntivo, e essa proliferação acentuada de fibroblasto pode induzir alteração e uma superexpressão de determinadas proteínas, como o colágeno, né, que é uma proteína produzida por essas células. E existe uma relação dessa superprodução de colágeno com rinite, sinusite, sintomas respiratórios, né, e hipersensibilidade também. Os mediadores mastocitários podem aumentar a expressão de TGF-beta, né, que a nível respiratório pode estar associado com o quadro de asma, por exemplo, né? Musculatura lisa, e ainda em musculatura lisa, mais no sistema gastrointestinal, na região esofágica, né? O aumento da expressão de TGF-beta por conta da ativação mastocitária pode estar associada com os quadros de esofagite eosinofílica. Por último, nós podemos ter alguns problemas reumáticos por conta de autorreatividade, né? Tecido conjuntivo ali, onde a gente encontra muito mastócito. Você pode ter uma autorreatividade mediada por IgE, gerando quadros como lúpus, como artrite reumatoide, que a gente já conhece como doenças autoimunes. E a gente tem, né, problemas de hipotensão nos pacientes também, alterações vasculares importantes, né, frouxidão dos vasos, fazendo com que nas extremidades você tenha um aporte menor de sangue. O paciente vai lá, você vai desmaia, vai. Os pacientes assim, dessas condições. Esses trabalhos aqui, eles tentam associar a síndrome de ativação mastocitária, né? E também uma deficiência de imunoglobulina, uma imunodeficiência em pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos e transtornos do espectro de hipermobilidade também. Eles fizeram um trabalho com 974 pacientes e tentaram fazer essa associação. Esse MCAD que vocês estão vendo é a síndrome de ativação mastocitária. A síndrome de ativação mastocitária é associada com deficiência de imunoglobulina, elas associadas com a SED-H e o transtorno de hipermobilidade, né? E outros grupos que eles foram estratificando. Só a síndrome de ativação mastocitária com a hipermobilidade e a SED, só deficiência de imunoglobulina mais SED e SED-H, e apenas os pacientes com hipermobilidade e transtorno do espectro de hipermobilidade. Eles perceberam que existe uma pequena associação, né? Não é uma associação muito forte, mas existe uma associação nos pacientes com transtorno de hipermobilidade, apresentando também a síndrome de ativação mastocitária. Então, a gente vê isso aqui, por exemplo, nesse agrupamento que eles produziram aqui, tá? Bom, eu tenho uma outra imagem que eu queria mostrar, que acabou não vindo aqui. Eu vou rapidamente, né, se vocês me permitem, tentar resgatar aqui para mostrar para vocês. Só um minutinho. Aqui, né, no tipo selvagem, ou seja, no normal, como seria a organização do tecido, do ponto de vista de fibra, né? E aqui no paciente com síndrome de Ehlers-Danlos. E por que que o mastócito se ativa? Por conta dessa organização, dessa arquitetura tecidual que é mais frouxa, né? Isso induz
degranulação mastocitária também. Então, é uma característica do tecido que induz a alteração na atividade, na ativação do mastócito. E aí a gente está vendo lá em cima, na figura A, né? Essas imagens de microscopia eletrônica, que é microscopia eletrônica de transmissão, em biópsia de pele normal, os mastócitos aqui, bonitinhos. Na 2, a gente vê uma biópsia de pele de paciente com sede crônica e aqui a gente vê com sede hipermóvel. Então, a gente vê que nesses dois casos, A2 e A3, a gente observa que há uma degranulação, há uma modificação da estrutura das células, elas não estão tão organizadas no tecido e por isso elas acabam degranulando, né? E aí você vai destruindo algumas estruturas teciduais, principalmente, gerando as características de alteração do tecido conjuntivo nesses pacientes, que é muito comum, que é muito característico. Então, existe uma correlação importante aí da ativação mastocitária com a síndrome de Ehlers-Danlos por conta do tecido conjuntivo ser um tecido conjuntivo modificado nesses pacientes, ok? Bom, eu queria agradecer pelo tempo de vocês, né? Queria agradecer inicialmente a professora Astria, que me convidou para fazer parte do grupo, aos colegas presentes, né? Professor Felipe, professor Marcos, professor Kiyoshi e aos demais que estiverem presentes agora aqui, aos estudantes também, eventualmente se tiver algum paciente ou algum ouvinte externo, agradeço a todos pela atenção e estou agora disponível, estou aqui para Professor tirar Everton, as dúvidas de vocês. professor Everton, Pois não? boa noite, muito obrigado aí pela palestra. A gente que é dessa área aí de imuno, ela é uma palestra muito interessante, né? Porque mostra aí o papel do mastócito. Na realidade, cada célula imunológica tem um papel fundamental, né? E é, dentre as ciências biomédicas, a que mais tem ganho prêmios Nobel, né? Acreditamos que nós somos representações do sistema imune.